acredite, é hora de vencer. Essa força. Marcos capítulo 2. Mas quando nós chegamos à escola bíblica dominical e começou a escola e desenrolamos a aula, aí nós entendemos o porquê. Deus falava comigo pela manhã. Em Atos capítulo 2, o verso de número 42, a palavra de Deus está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja vai ler comigo, vai repetir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Todos digam amém. Levante a mão assim do lado do peito e diga comigo: Senhor, que esta palavra encontre agora um lugar certo no íntimo do meu coração. Meu Deus, eu preciso da sua palavra em minha vida. Eu não abro mão dela. Quero ser um vaso de boca para cima para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Um escritor da editora Fiel escreveu um livro chamado As Marcas de uma Igreja Saudável. E lá ele elencou nove marcas de uma igreja saudável. E lendo aquele livro, faz muito tempo que eu já li ele, mas eu fiquei pensando, hoje pela manhã, quais seriam as marcas de uma igreja verdadeiramente saudável, diante de um contexto complicado que nós estamos vivenciando, diante de tantas igrejas desequilibradas, igrejas umas que zelam pela doutrina,
mas no entanto não celebram com entusiasmo. Outras que celebram com entusiasmo, mas não perseveram na doutrina. Outras que são igrejas ativas na ação social, mas desprezam a oração. Outras que estão crescendo em número, mas estão mercadejando o Evangelho, estão mercadejando a verdade, aquilo que nós recebemos de graça nós deveríamos estar oferecendo. E aí eu fico e faço essa pergunta: quais são as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja relevante, de uma igreja ideal? Eu penso que se nós fôssemos para responder essa pergunta, está difícil você olhar para alguma igreja contemporânea e responder essa pergunta. Então eu acredito que para nós entendermos quais são as marcas dessa igreja importante, dessa igreja que realmente é relevante, nós deveríamos retroceder 2000 anos atrás e irmos lá em Atos capítulo 2 e aprendermos um pouco do que é uma igreja saudável, uma igreja genuinamente bíblica. E aí eu começo junto com vocês. Se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta para conferir o texto que nós acabamos de ler, olhando para a igreja de Jerusalém, a igreja que está ali, acabando de nascer em Atos capítulo 2, ela está marcada por uma igreja que tem firmeza doutrinária. Porque diz o texto, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja para ser saudável, uma igreja para ser relevante, ela tem que ser uma igreja que está firmada na palavra de Deus. Ela não pode estar alicerçada em outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se ela está firmada na palavra de Deus, ela já tem uma marca de uma igreja verdadeira. Porque diz o texto que a igreja que nasce em Atos capítulo 2, ela começa com o derramamento do Espírito Santo. Estava a igreja toda reunida ali no cenáculo. De repente desceu do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E a igreja estava nascendo debaixo desse grande Pentecostes. E logo em seguida, então a igreja nasce assim, derramar do Espírito. E logo em seguida Pedro já pega ali a direção da igreja e começa a pregar. E o tema, a pregação de Pedro, era uma pregação cristocêntrica. Ou seja, o centro da pregação de Pedro era Jesus. Não era o homem, não era as paredes, não era coisas materiais. Mas o tema, o centro, o cerne da pregação do apóstolo era Cristo, que vocês mataram, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, presente, abençoando a cada um de nós. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E você? Você está perseverando? Desde o dia que você levantou a sua mão,
você está perseverando? A palavra perseverar, aqui nesse texto, ela tem uma relevância muito importante, porque se eles perseveravam, significa que eles podiam voltar à vida velha, mas no entanto eles podiam voltar para a vida antiga, mas eles estavam perseverando. No que? Na doutrina. Às vezes nós somos tentados a desistir, nós somos assediados a parar, e você vai ser tentado a não continuar. Mas uma das marcas da igreja autêntica é perseverar na palavra de Deus. Ao longo da história, a igreja de Jerusalém, ela sofreu vários desvios. Eu poderia elencar aqui para vocês vários desvios da igreja verdadeira, que começou lá em Atos capítulo 2, em Jerusalém. Teologicamente falando, foram vários desvios doutrinários. Várias pessoas se desviaram do alvo, que era a palavra de Deus. Mas se você quer ser uma igreja relevante, você tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Se você está aqui hoje, neste lugar, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, não mude o seu modo de pensar. Seja isso por revelação, seja por profecia. Se aparecer alguém e pregar outro evangelho, diz o apóstolo Paulo, considera essa pessoa um maldito, um amaldiçoado, porque só existe um evangelho, e o evangelho é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele tem zelo pela sua palavra. Uma igreja verdadeira não pode negociar o Evangelho. Queridos, você nunca vai ouvir ninguém subir nesse altar aqui e falar para você que se você der tanto, você vai receber tanto. Você nunca vai ouvir isso aqui, porque o Evangelho não é mercadoria. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, diz o apóstolo Paulo. Mas, entretanto, todavia, porém, a Bíblia fala do nosso compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Levante a sua mão e diga isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Queridos, se Deus tem compromisso com a sua palavra, pode ficar tranquilo. Aquele que é fiel nunca vai mendigar o pão ou vai padecer necessidade. Deus suprirá todas as suas necessidades. Pode ter certeza disso. Em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, ainda nesse mesmo verso, perseveravam na doutrina dos apóstolos e também perseveravam no quê? Na comunhão. Perseveravam na participação. Eles perseveravam. Essa palavra no grego é koinonia. Isso fala de comunhão, de comunicação, de participação, de contribuição. No que? No partir do pão e nas orações. A igreja de Jerusalém era uma igreja, efetivamente, uma igreja que orava. E não era somente meia dúzia de crentes. A igreja toda perseverava, participava da
também na oração. Todos, unanimemente, perseveravam em oração. Queridos, sem oração, você não vai para lugar nenhum. Se nós não orarmos, se nós não tivermos essa marca de oração, significa que nós não estamos alicerçados na doutrina de Deus. Qual foi o primeiro sinal que Ananias reconheceu que Saulo tinha se convertido? Qual foi o primeiro sinal que Ananias recebeu de Deus para informar a Ananias que Saulo havia se convertido? O que Saulo estava fazendo? O que ele estava fazendo? Estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Quem está em oração é sinal de que essa pessoa está convertida. A falta de oração é sinal de que você não está perseverando na doutrina dos apóstolos. Olha para o teu irmão e diga para ele: precisamos orar mais. Quando Pedro estava preso, foi preso, o que a igreja fazia lá por ele? Fazia oração incessante pela vida do apóstolo Pedro. E o que aconteceu quando a igreja orava? O que Deus fez? Mandou o quê? Mandou o quê? Não estou ouvindo. Mandou o quê? Mandou um. E o que esse anjo fez? Foi lá, abriu o cárcere, mandou Pedro acordar porque ele estava dormindo, abriu as correntes e disse para ele: vamos embora. Quando você ora, Deus manda anjo libertar pessoas que estão aprisionadas. O poder da igreja que ora sem parar move os céus, e Deus manda anjo para libertar pessoas que estão encarceradas. Se tem muita gente aprisionada em nossos dias, é porque está faltando oração incessante. O que é oração incessante? É orar sem parar, até que Deus venha responder a minha e a sua oração. Nós vimos aqui um vídeo muito bacana do trabalho missionário da nossa denominação. Mas a obra missionária aconteceu em primeiro lugar na igreja de Antioquia, onde o apóstolo Paulo foi se tornar membro dela. E o trabalho missionário aconteceu depois que a igreja estava em oração. A igreja orou e o Espírito Santo fez o quê? Chamou Barnabé e Paulo para fazer as missões. E aí nascia o trabalho missionário na igreja na época do apóstolo Paulo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, perseveravam. A igreja hoje fala muito em oração, mas ora muito pouco. Ei, quando eu falo de igreja, eu não falo somente, eu não estou falando de parede. Nós sabemos que a igreja, bate no bem, que a igreja sou eu. Fala mais alto isso, a igreja sou eu. Agora então pergunta para a igreja que é você. Você está sendo uma igreja relevante? Você está sendo uma igreja que tem as marcas da doutrina dos apóstolos? Quantas horas você está investindo em oração durante o dia? Os apóstolos, eles oravam 3 vezes ao dia, mas não era aquela oraçãozinha, é uma oraçãozinha de Deus, eu estou aqui, tchau, minha mãe, não. É oração, é falar com Deus, é você pedir para Deus abrir a janela do céu e começar
abençoada por causa da oração de muitas pessoas aqui nesse lugar. Eu creio nisso. O verso número 3 diz que havia temor de Deus na igreja. Novamente eu quero que você pergunte para 2 ou 3 daí: existe temor em você? Havia temor em toda a alma. Em toda a alma havia temor. Hoje, preste atenção nisso. E não pense que eu estou sendo forte demais. Na verdade, o que eu vou dizer agora, eu precisaria falar com muito mais frequência. Eu precisaria falar muito mais, sem me importar se alguém vai gostar ou não. Está faltando temor dentro da igreja do Deus vivo em nossos dias. As pessoas estão acostumadas demais com o sagrado. Nos acostumamos demais com o poder de Deus. E as pessoas estão banalizando o sagrado, o eterno. Às vezes, queridos, quando você fica muito perto do altar, até que antes, quando você chegou a primeira vez, você se ajoelhava diante do altar, você pedia perdão pelos seus pecados, você derramava o teu coração na presença de Deus, porque havia temor dentro do teu peito, ardia o temor dentro da tua alma. Aleluia, Jesus. Nós não podemos brincar com o sagrado, nós não podemos brincar com aquilo que é santo, com aquilo que foi consagrado por Deus. Senão nós estamos nos comportando como os filhos de Eli, com finis ideias. Eles ficaram tão perto, o pai dele era sacerdote, o pai dele falava com Deus, Deus falava com ele abençoava o povo, ele oferecia sacrifício no altar, e os filhos estavam ali com ele, e foi criado dentro do altar. Como é bom, queridos, não tem coisa melhor ser criado debaixo do altar. Que privilégio você nascer em um berço evangélico. Quantos aqui nasceu dentro do berço evangélico? Levante a mão aí. Não são muitos. Levante a mão. Quem nasceu aí? Já nasceu debaixo de um lar evangélico? Levante a sua mão. Olha aí, não são muitos. Mas é um grande privilégio. Mas não acostumem com o sagrado. Cada dia que você se aproximar, faça como se fosse a primeira vez. Quando Moisés, ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele viu uma sarça pegando fogo, e ele se aproximando, uma voz bradou no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Não entre na presença de Deus de qualquer maneira. Não brinque com o sagrado. Não entre na presença do eterno. Bendito seja o teu nome, de qualquer forma. A palavra no original hebraico aí é lirot. Temer, honrar, respeitar. É preciso honrar. É preciso respeitar aquilo que Deus consagrou. Não podemos brincar. A igreja verdadeira é assim. Hoje nós estamos vivendo uma banalização. As pessoas não valorizam, não acham que a igreja é um teatro, é um clube, onde eu tenho uma credencial, aonde se eu dizimar, se eu ofertar, eu faço o que eu quero. Ei, isso aqui não é casa da mãe Joana. Isso aqui é casa de oração.
Isso aqui é templo do Espírito de Deus, é casa de oração, é Beitel, casa de oração. Você entrar por essas portas, entre nesse lugar com ações de graça, com louvor e com adoração. Quando um homem, um rei, ele achou que porque ele era rei, ele podia fazer o que ele queria. Ele achou que ele tinha autoridade mais do que qualquer um. Ele foi lá e pegou os vasos do templo, os utensílios do templo, e foi usar para fazer uma festa pagã. Não brigue com o sagrado. Não brigue com aquilo que Deus consagrou. Um dedo apareceu no meio da festa e começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsi. Exala o fosso da balança e a chave falta, você vai morrer. Quem mexe com o sagrado, quem profana aquilo que Deus consagrou, vai pagar. Pastor, isso é Velho Testamento. Ó, você acha que eu posso fazer esse negócio aqui? Você acha que eu posso rasgar a minha Bíblia? O apóstolo Paulo diz na carta ao Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, para redarguir em justiça. Não vem com esse negócio, né? Não vem com esse negócio aí que Velho Testamento já acabou. O negócio agora é Novo Testamento. Isso aí é um espírito maligno. É o mesmo demônio que entrou em Marcião, lá na época da igreja da Patrícia. Esse camarada queria arrancar alguns livros da palavra de Deus, e ele lançou um exército para fazer o cano segundo a cabeça dele. Mas a história começa com Deus, a revelação é dele, ele é soberano e ninguém vai modificar a palavra dele. Gênesis ao Apocalipse é a palavra genuína de Deus, e nós não vamos tirar nada. Existe maldição para quem tentar tirar. Ai daquele que tirar uma palavra, um alif hebraico, um ai, um yud da palavra de Deus. Ai daquele que fizer isso, porque toda a Escritura é palavra de Deus e não pode ser mudada. Se Deus está dizendo que tudo que está aqui está consagrado, valorize o que está aí. Esse banco que você está sentando foi comprado para a glória do nome do nosso Deus. Isso aí não é lugar de lixo, não é lugar de pó de chiclete. Isso aí é lugar consagrado. Está me ouvindo, crente? É lugar de glorificar o nome do Senhor. A casa de Deus é lugar de temor, de reverência, de respeito. Posso aplaudir Jesus aí, meu? Pastor, esse negócio é Velho Testamento, Novo Testamento ninguém morre. Você precisa ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Aproveita, vem para a escola bíblica dominical aprender. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. É Novo Testamento. Amém ou não amém? Amém. Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois vem o quê? Atos. Tem gente que acha que isso é Velho Testamento. Deve ser possível. Teve alguém uma vez que perguntou: pastor, Abraão é Novo ou é Velho Testamento?
Aí eu vou até entender, porque de repente ele abriu lá a Bíblia em Hebreus, e ele viu os heróis da fé lá, falou, meu filho, lá no Novo Testamento. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Eles pegaram e venderam a propriedade dele. Irmãos, eu não estou fabricando, não estou inventando nada. Abre a tua Bíblia aí, se você pegar escrita, abre ela. E confere aí o que Deus está falando. A mentira, o pecado da mentira foi punido, fala para o irmão do lado aí, com morte. Fala aí, o pecado da mentira foi punido com morte. E agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai continuar mentindo? Vai continuar mentindo? Você não tem medo? Você não tem temor? Não é medo ou não? Medo não é de Deus. Levanta a mão e diga, medo não vem de Deus. Se você tem medo de alguma coisa, você faz o quê? Se você tem medo, você faz o quê? Respeito! Entrar na presença dele de maneira respeitosa. Se você estava mentindo, vai continuar mentindo? Vai continuar mentindo? A marca da igreja verdadeira é perseverar na doutrina dos apóstolos. Entender como não. Olha o 43. Esse verso ainda continua dizendo, ó, em toda alma havia temor, em toda, não é quase. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos em Jerusalém. E grande temor veio sobre todo homem e toda mulher. Aonde há reverência, aonde há temor, Deus opera de maneira extraordinária. Você quer ver milagre acontecer? Amém ou amém? Amém. Tenha temor a Deus. Se aproxima dele com mais respeito. Você quer ver um negócio? Tem gente que chega lá, vai lá em casa, Espírito Santo, vem aqui, desce aqui. Estou precisando de você. O Espírito Santo vem, desce aqui do teu lado, fala. Aí começa então, aconteceu isso assim. Chamou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. De repente ele termina a oração e Deus Espírito Santo sozinho lá. Mas há um pouquinho mais de respeito com o sagrado, com o eterno. O povo de Israel, eles são tão respeitosos com o nome de Deus, que quando eles vão escrever o nome do eterno, eles colocam na transliteração para o português, eles não colocam T-E-U-S, eles colocam T, uma apóstola, e o e S, eles não colocam E. Eles têm uma referência enorme com o Eterno. Eles não ousam falar do nome de Deus, eles não falam o nome de Deus em vão. Tem gente que parece maritaca, leva o nome de Deus para tudo quanto é lixo. Reverência. Quando você falar no nome de Deus, quando você for fazer um negócio, eu sou crente, Deus está na minha vida, e o camarada é um safado. Ele está tentando usar o nome de Deus para poder convencer o fulano a aceitar aquilo que ele está dizendo. Vai morrer. Se não se arrepender, vai morrer. Brinca com o Eterno. Leve o nome de Deus em vão. O próprio diabo apareceu para Jesus lá no deserto. E em uma das tentações, ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daí abaixo, desce para os anjos te guardar. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Não fica tentando não, querido. Não fica pegando o nome de Deus em vão, não. Não fica levando o nome de Deus em qualquer lugar. Nas tuas costas está a marca do nome dele. Então, cuidado com a sua vida, com o seu comportamento, hein? Cuidado. Bate a mão do irmão e fala, cuidado com o seu comportamento. Você é crente, nasceu para Cristo? Então, por favor, honre o Deus que você está servindo em nome de Jesus. A igreja de Jerusalém nasceu debaixo de fogo, pregação de Cristo. E olha o 46, perseverando todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. O que eu vejo aqui? Eles tinham prazer em estar na igreja. E você tem prazer? Você tem prazer de ir para a igreja? Ou você fala assim, ai de novo, igreja, culto. Irmãos, eu tenho coragem de dizer uma coisa para vocês, com muito respeito e temor a Deus. Quando nós éramos bem crianças, bem carnosos, o presbítero Marcos sabe o que eu vou dizer. Nós morávamos muito distante da igreja, só tinha uma aqui em Ribeirão. E locomoção como tem hoje não tinha facilidade. E chegava domingo, igreja. Eu, presbítero Marcos, nós queríamos ficar na praça aqui a praça lá da sorveteria do Defonso. Porque lá o seguinte, lá estava cheio de menina. E o negócio antigamente era você ficar dando volta em volta da praça para ficar paquerando. E domingo era o dia que ficava assim. E chegava lá, tomar banho, igreja. De novo, igreja. Perseverando concordemente, ou seja, com unanimidade, todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. Irmãozinho, para a igreja tem que ser algo mais gostoso. O que você acha que você está fazendo aqui? Vai ficar em casa. Tem uma vértebra aí que fraturou. O médico, você tem que ficar 90 dias em repouso. Vai ficar em casa. Vai ficar lá em casa. Mas o coração vem dizendo, está lá igual salmista, uma coisa pedir a Deus e a buscar Ele, que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. O salmista dizia, Salmo 84, mais vale um dia nos atos da casa de Deus do que em 1000 outros lugares desse país, desse mundo todo. Não tem lugar melhor do que estar na igreja. Não tem. Você pode procurar, você pode. Tem gente que já tentou, quebrou a cara. Não tem lugar melhor do que estar na presença dele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e suspira pela presença do Deus vivo. Uma das marcas da igreja verdadeira é ter prazer em vir na casa de Deus. Eu vou dar uma só, mas eu não tenho pouco tempo. Quem tem prazer? Quem tem prazer de vir na igreja? Essa é uma das marcas da igreja verdadeira. Prazer. Quem tem prazer? Quem tem prazer? Levante a mão. Levante a mão. Quem tem? Só quem tem. Eu tenho. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de chegar o dia de ir para a igreja, de começar o louvor, de começar a glorificar meu Deus. Eu não vejo o momento de chegar a terça-feira, a quinta-feira, o domingo, para poder levantar minhas mãos e exaltar o nome do Eterno. A igreja tinha prazer em estar na casa de Deus. Tem um casal que escola das mãos. Cadê esse casal? Cadê o casal de escola das mãos? Essa não é bom, hein? Lá na Potiguar, na Boa Quente, o negócio leve. Não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus. Eu amo estar na casa do Pai. Eu
Eu amo estar na presença de Deus. Vou cantar uma parte desse assim. Você tem prazer em estar na igreja? Amém ou não? Levanta. Olha para a crescente. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A pregação hoje, ela é expositiva. A igreja de Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, e havia temor dentro da igreja. E aqui diz que eles tinham prazer em estar na casa do Pai. Levante a mão e diga: eu amo estar na casa do Pai. Quem ama estar na casa de Deus aí? Levante a mão e diga de novo: eu amo estar na tua presença. Uma parte vai ser uma parte. Thank you.